todos e todas que estão nos assistindo aí, ou nos vendo, enfim. Hoje a gente está se encontrando aqui com os estudantes da MF João de Deus para uma prévia do TCA deles, que é o Trabalho Colaborativo Autoral de 2020. Mesmo em meio às grandes dificuldades que a gente teve esse ano, enfim, todo mundo está careca de saber, mesmo com todos os empecilhos, esses grupos se empenharam de uma forma muito, ou têm se empenhado, alguns ainda não estão com o trabalho totalmente finalizado, mas já estão caminhando aí para finalizar, e todos eles se empenharam muito para produzir trabalhos que dessem conta dessa atividade. E devo dizer, já dando um spoiler aqui de início, que os trabalhos estão muito bonitos, estão muito interessantes e, sobretudo, produzem efeitos muito ricos para o nosso processo escolar. São colaborações e intervenções extremamente enriquecedoras e que colocam luz, que dão vida para os temas que eles se propuseram a investigar, que eles se propuseram a trabalhar ao longo deste ano. Então, a gente está hoje aqui com 4 grupos que vão apresentar cada um os seus trabalhos. Eu vou falar dos temas rapidamente, que é saúde física. O segundo grupo vai falar sobre reciclagem. O terceiro grupo vai falar sobre HIV, muito interessante. No meio de uma pandemia, eles escolherem esse tema, foi muito enriquecedor. E o quarto grupo vai falar sobre depressão, que é um tema sempre pertinente, todo ano vem e é muito rico para todos nós pensar nessa temática dentro da escola, e a escola como um espaço de acolhimento dessa questão que é sempre muito vivaz na escola. Então, sem mais delongas, nosso esquema aqui hoje cada grupo vai falar um pouco do seu trabalho, vai responder algumas questões sobre o trabalho, falar um pouco do tema, a importância do tema, enfim, eu vou retomando aqui com eles. E, no final, eles vão falar um pouco também sobre a intervenção que eles estão produzindo e que eles fizeram ao longo. Alguns já fizeram intervenções, já realizaram suas intervenções, e outros grupos ainda estão produzindo as intervenções, estão fazendo ela acontecer. Então, o primeiro grupo que temos aqui hoje é o de saúde física, que é o Pedro Antônio e o Vinícius Santos. Muito bem, muito bem, muito bem. Um tema importantíssimo, que veio crescendo aí de uma forma muito significativa durante o processo de isolamento social. A saúde física acabou tomando um espaço muito importante, porque se a gente já, antes da pandemia, a gente já tinha uma tendência ao sedentarismo, depois, durante a pandemia, ou neste momento agora, essa tendência se acentuou bastante. Aí os meninos escolheram trabalhar com esse tema que sem dúvida, muito relevante. Então, Pedro e Vinícius, vocês querem assumir a palavra aí e dizer para a gente primeiro, eu vou fazendo as perguntas, tá bem? E aí vocês vão respondendo elas ao longo aí do tempo de vocês. Qual é o tema de vocês? Tenta descrever ele um pouco aí para a gente, por favor. O tema que a gente escolheu é saúde física, porque é um tema que está relacionado com o dia atual, no período de quarentena, no período de isolamento. As pessoas meio que deixaram de lado o fator da saúde física, sabe? E como você resumiria a importância de estudar esse tema nesse contexto aí de pandemia? Eu acho que a importância do tema é mais por conta que muitas pessoas pararam de praticar exercícios ou deixaram, como é que eu posso falar, de lado, começaram a se importar menos com seus corpos. E eu acho que o nosso trabalho é importante para conscientizar as pessoas que tem que fazer exercício mesmo estando dentro de casa, esse tipo de coisa. Muito legal. E como é que o grupo tem avaliado a importância dessa trajetória de vocês? Ou seja, como é que vocês desenvolveram a pesquisa? Como é que vocês avaliam a trajetória de pesquisa de vocês sobre o tema?
A gente tinha um tema que era talvez como se manter higienizado nesse período, só que aí a gente escolheu, aí a gente trocou. Aí a gente começou a fazer a parte escrita eu acho que não foi tão difícil assim, porque Uhum. tinha bastante coisa, como agora nesse momento tá sobre saúde física, tinha bastante coisa pra gente colocar, então acho que a parte do texto ficou legal. Agora a intervenção acho que foi mais difícil de fazer, porque A tinha que mexer com. intervenção foi, eu acho que foi a parte melhor, porque foi a parte que a gente mais conseguiu pegar informações, a parte que a gente mais conseguiu entender o trabalho em si. Que a gente realmente pegou para estudar e entender o tema. Que interessante. E vocês teriam como dizer para a gente se já tem aí uma perspectiva de resultados? Que resultados vocês chegaram durante esse processo de pesquisa de vocês? Já, a gente resolveu fazer vídeos explicando alguns recortes sobre a saúde física, como na depressão, como na gestação, vários tipos de recortes, assim, para meio que Legal. informar, orientar as pessoas. E, então, o processo de intervenção de vocês vai ser fazer circular vídeos com esse conteúdo sobre saúde física, é isso? Isso, Isso. são pequenos vídeos de 2 a 3 minutos que a gente pegaria um tema diferente, como é o meu, que é saúde física para gestantes, ou o Vini, que é saúde física, como influencia na depressão. Aí a gente faria de 4 a 5 vídeos para a gente tentar colocar no canal da escola e tentar pegar o máximo de pessoas possível com esse vídeo. Que legal. E você já tem algum pronto, alguma prévia ou algum roteiro pronto de algum vídeo ainda? Ou ainda não? A gente tem 2 vídeos e 2 fotos prontas. Que legal. E vocês querem já mostrar um teaser para a galera aí que está ouvindo a gente? Sim, pode ser. Pode ser, como é que bota? Eu vou parar a apresentação aqui e vocês apresentam aí, pode ser? Vocês já estão com a telinha de apresentação? Não, a gente não tá. O vídeo é longo ou é pesado? 3 minutos, Vocês conseguem me mandar no WhatsApp? Consegue? Consigo. Pera aí. Então manda ele aí que eu apresento ele aqui. Uhum. Você vai mandar qual, Vini? O meu, que eu fiz? Manda primeiro o seu. Uhum. Os outros professores querem perguntar alguma coisa para as crianças enquanto eles preparam ali a apresentação deles? Jesus, eu vou fazer uma perguntinha para os meninos. Fique à vontade. Esse tema que vocês escolheram é super atual. Esse momento, ele é muito representativo. Vocês perceberam alguma coisa assim na comunidade, em casa, que deu mais força de vocês irem batalhar em cima desse tema? Vocês perceberam alguma coisa, assim, às vezes na família, em casa mesmo, que impulsionou vocês a escolher esse tema? Eu acho que vocês? Em nós mesmos, porque antes de fazer o tema, a gente percebia que a gente estava ficando mais cansado, sei lá, de subir uma escada por conta de não estar praticando nenhum esporte. Aí a gente falou, então vamos fazer disso e a gente vai, como é que eu posso dizer? Vai mudar a nossa rotina e tentar influenciar na rotina das outras pessoas também. Muito Acho bacana. que outra coisa que influencia muito também na questão física é como é que diz? A questão mental também, que influencia muito. Isso que eu queria perguntar para vocês, e a respeito da depressão, né? Que tem uma parte do trabalho de vocês que é sobre a depressão. O que vocês observaram na família, em casa mesmo? Algum problema, que é alguém que tenha sofrido mais com esse processo, porque tem pessoas que são mais sensíveis e outras nem tanto, né? Então, como que vocês observaram a depressão em casa, se alguém teve... Acho que o grupo da depressão vai poder responder isso melhor, né? O pessoal da saúde física, eles passaram também por saúde mental, né? Não interferir muito no tema da depressão, mas focar mais na saúde física. A gente não quis vai ter um grupo para
Para depressão. Vai ter um Mas, grupo de mas depressão. o Juscelino, você vê como está tudo ligado? Sim, uma coisa Né? tem imbricada na outra Né? mesmo. A saúde física realmente ela é um passo para evitar a depressão, que quando chegar lá eles provavelmente vão falar disso. Com certeza. Mas muito legal, um tema extremamente relevante, extremamente importante para esse momento, e eu acho que vocês estão de parabéns, tanto pela iniciativa quanto pela condução aí. E anuncio que eu tenho grandes expectativas quanto ao material que vocês vão soltar no canal da escola daqui a pouco, a galera aí de casa também já fica nessa expectativa. Vocês não me mandaram ainda o vídeo? Tá enviando, tá enviando. Tá vindo. Então, assim que chegar, a gente retoma o tema, pode ser? Porque daí, a menos que a gente continue conversando sobre saúde física, senão a gente vai para o próximo tema. O que vocês acham? Eu acho bem pertinente, né, gente? Assim não para. Então, vamos, daqui a pouco a gente volta para a saúde física com um exemplo de intervenção aí que a meninada já está desenvolvendo. E é interessante anotar também que, assim, eles desenvolvem as coisas dentro de uma lógica do trabalho deles ali, cada um com suas necessidades, cada um com seu... Então, tem um grupo que vai desenvolver, por exemplo, um podcast, enfim, outros vão desenvolver vídeos, teve um grupo que desenvolveu um documentário grande, enfim, muitas Muito coisas bacana. bonitas que aparecem quando essa criatividade toda está posta em movimento. E aí esse roteirinho que eles produzem é sempre muito legal, eu acho muito divertido observar eles trabalhando ali, é sempre um prazer imenso. Então vamos entrar aqui no segundo tema rapidamente, depois a gente volta no saúde física com o exemplo dos meninos. O segundo tema que a gente vai abordar aqui e que foi desenvolvido pelo Augusto Soares, o Daniel Rodrigues, o Igor Batista, o Luiz Felipe e o Vinícius Esteves, que é o tema da reciclagem. Eles passaram por várias fases aí de produção do trabalho e chegaram no modelo final, num recorte final muito interessante. Meninos, digam aí, querem falar um pouco do tema de vocês? Eu vou falar sobre o nosso tema. Primeiro, acho que a Penha ficava mais com o nosso grupo, que era quando a gente começou lá no início, pegando os computadores da escola, a gente abria, tirava um pouco das poeiras, a gente até mexeu no computador da sala de leitura, da A professora gente Daniela. arrumou lá da Daniela. A gente ajustou lá da Daniela, a gente conseguiu arrumar até. A gente decidiu começar com um tema de eletrônico que era um tema que a gente gostava e achava interessante continuar. Só que o problema é que tava sendo meio complicado de fazer e a gente decidiu trocar um tema pra Sim, reciclagem um pouco mais simples. e o agravante principal da gente ter que trocar de tema foi a própria pandemia, que, tipo, nossa intervenção se baseava em ir, tipo, em lixões e aproveitar para riscar eletrônicos, que tem um problema. Aí a gente aproveitou, por que não entrar logo em reciclagem? Que é Legal. algo que pode ter em todas as casas, praticamente, que a gente consome plástico, papel, vidro, metal e etc. De verdade, meninos. Posso falar um negocinho? Vou atrapalhar vocês se eu fizer uma observação, não? Não, Pode falar. Pode falar. Pode falar. Inclusive, eles já começaram, Jesus, pensando na intervenção. Eles já começaram a fazer na intervenção deles mesmo, isso que eu achei bacana. Muito legal, eu lembro deles na escola falando do tema também. Pode continuar. E aí, Aí, acho que vocês então- já desenharam um pouco a importância do tema também, né, para vocês, qual é a relevância disso da reciclagem, ainda mais nesse contexto econômico e social que a gente tem vivido nos últimos anos. É mais por conta da pandemia. Muitas vezes a gente está em casa, acaba não saindo, aí a gente vai utilizando muitas coisas e a gente vai simplesmente jogando no lixo. Tem umas coisas ali que se dá para você reutilizar. Como Você você pode está em pegar uma casa, garrafa PET, né, e transformar em um vaso para colocar plantas e plantar, né? Exato. Há tantas coisas que você pode reutilizar que vai fazer tanto bem para, digamos assim, para o meio ambiente, até mesmo o seu bolso, se você estiver economizando. Isso já é algo bom que a gente pensou. Muito legal. E Transformar, né? Isso. isso. transformar as coisas que pareciam inúteis em coisas que são úteis, não é isso?
É o lixo no luxo, né? O lixo no luxo, E aí isso me parece também, como é que vocês avaliam essa trajetória de vocês? Quer dizer, vocês começaram com um tema, fizeram um recorte lá no começo, aí depois tiveram que adaptar, como é que vocês entenderam esse processo, essa mudança, e avaliaram como positiva, como mais ou menos positiva, mais ou menos negativa? O que vocês teriam a dizer a respeito? É que a gente ficou bastante triste, mas por conta da intervenção, que a gente tinha bastante ideias boas, porém que agora com a pandemia a gente não conseguiu fazer. Então já indica um pouco aí, qual a intervenção, porque eu fiquei curioso, qual que era a anterior, que era ir nos lixões lá, nos reciclados, e tentar aproveitar esses reciclados e montar exemplos desses reciclados, é isso? E agora, durante a pandemia, como é que vocês mudaram? Que intervenção vocês estão fazendo agora? Nosso principal vai ser agora, a gente vai fazer um podcast e junto a gente vai disponibilizar alguns vídeos por exemplo, era o plano que a gente estava tendo, disponibilizar uns tutoriais de algumas coisas simples que dá para fazer em casa, tipo uma faca com, né, observação dos pais responsáveis, para fazer tipo um vaso de planta para você plantar salsinha e coentro para você evitar um pouco de gasto. Ao invés de comprar no mercado, você acaba plantando sua própria comida, de uma certa forma. Entendi. Então, a ideia também do Luiz, do nosso grupo, que ele fez uma vassoura PET. Olha, muito legal. E funciona, dá certo? Dá para varrer uma vassoura PET? Ela Assim, funciona como vassoura mesmo ou só um enfeite? Funciona? Não, até que funciona assim. Ela não vai conseguir, sabe, digamos, poeira, assim, que é pequeno, que tem que ser aquela vassoura normal de casa, que são vários pelinhos. Agora, lixo como papel de pala, essas coisas assim, é muito prático para usar. Eu até gostei. Para quintal, essas coisas, acho que seria bem bacana. Exatamente. Não vou mentir, é um pouquinho feia, mas é útil. Mas a gente faz com o que tem, né? E a questão da utilidade aí de uma coisa que estava para ser dispensada no lixo é uma grande contribuição, me parece, né? Para a gente repensar. Nossos tutoriais podem funcionar, porque tipo, a gente não vai usar coisas complicadas. Por exemplo, você vê aqueles life hacks lá, você olha, como fazer uma vassoura. Aí os caras, compra essa máquina. Você não vai comprar uma máquina, é melhor uma cola quente, tá ligado? Do nada. Então, a gente pensa nesse lado também. Para fazer com o que tem e não com inventar coisas para comprar mais e aí só aumentar a rota do consumo. Muito interessante, muito bom. E o que vocês teriam para falar sobre resultados? Ou como é que vocês já avaliam resultados? Assim, vocês chegaram em lugares que, uau, isso aqui foi interessante, isso aqui não foi tão interessante? A gente chegou em alguns resultados porque, tipo, principalmente esse negócio da reciclagem estimula a nossa criatividade, né? Porque a gente estimula aquele senso de, se eu pegar isso aqui, o que eu posso fazer com isso aqui de fazer ele virar útil novamente? Aí, por exemplo, aqui em casa a gente reutiliza algumas caixas de leite para fazer vaso, que ajuda bastante até. E além de estimular a criatividade, estimula nosso bom senso de que a natureza é algo importante que deve ser conservado, porque o plástico demora o quê? 1000 anos para ser na natureza. Mudança de hábitos, é isso que a gente precisa. Isso. Batendo palma aqui para vocês. E fora que, tipo, uma notícia que eu fiquei bastante chocada é que tem até plástico no fundo das Fossas das Marianas, que é tipo, um lugar super profundo no planeta, e tem plástico lá, por vista do consumo desenfreado e descuidado do ser humano, que a gente tem que mudar nossos hábitos urgentemente. Porque senão nosso planeta vai acabar um dia que já está previsto. Ô meninos, uma sugestão, Jesus, para eles na intervenção deles, eles vão fazer os vídeos, é isso que vocês falaram? Podcasts. Fazer uns tutoriais e um podcast. Tutoriais curtinhos. Certo. Também, conscientização, através, por algum caminho, desse tempo que demora as coisas para... Um dos tutoriais é sobre o tempo de degradação dos materiais. Degradação, porque tem gente que esquece, né? Não vou dizer que nem sabe, esquece. E tem que ser tocado a todo momento, porque quando você vê uma coisa dessa, de repente você já até tem essa informação, mas cada vez que você revê, alguma coisa toca, né? É isso. Eu acho que não é falta de informação, desculpa interromper, mas muita gente tem preguiça de separar o lixo. Talvez só a conscientização já seria um grande feito. Exato.
Os meninos tocaram numa chave que eu acho que se liga a isso de uma forma muito bonita, que é esse despertar ou esse alimentar nosso senso criativo e a nossa sensibilidade para o problema em questão. Então, eu imagino que esses materiais que vocês produzem, sobretudo porque é de vocês, sabe, isso é muito significativo, é muito intenso, para o próprio processo de vocês nisso, mas para quem assiste vocês na comunidade da escola MF João de Deus de modo geral, porque tem uma identificação, eles conhecem vocês, eles estão convivendo com vocês há anos e anos, então tem um apelo aqui que é muito, muito significativo. Então, quando vocês falam, a nossa intenção é sensibilizar e alimentar esse senso criativo e liberar esse senso criativo, me parece que isso é um processo de intervenção de uma riqueza importante da gente ressaltar aqui e frisar aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês, está muito bonito, muito instigante. Vocês têm algum exemplo já de roteiro que vocês fizeram, ou algum material que vocês já produziram até o momento, não? Bom, no momento eu ainda estou juntando, porque como a gente demora muito, né, caixas de leite, essas coisas, materiais, é um pouco difícil conseguir aqui em casa, porque todo sábado a gente manda para coleta seletiva, né, que o caminhão vem e busca, a gente só deixa na rua lá para ele buscar. Então aí acaba sendo um pouco difícil, mas eu já tenho os materiais prontos aqui para eu começar. Eu já desenvolvo essa semana. Eu também tenho bastante garrafa PET aqui também. Eu tenho um pequeno projetinho aqui que eu fiz, que ele é que nem tá fazendo de vaso, de garrafa PET ou de caixa de leite, só que ele é de lata. Deixa eu até, peraí, deixa eu tentar abrir a câmera aqui rapidão. Peraí. Pessoal. Eita. Isso, deixa eu aqui. Aqui. Isso aqui foi tudo, exemplo, eu não comprei nada. Isso aqui já tava tudo em casa. Isso aqui foi uma mudinha, acho que de... Qual o nome? Boa, bacana, Luiz. Isso aqui... foi uma e fora que além de, a gente pode também utilizar a personalização. Se você quiser, você pode fazer ali, sei lá, um habitat, tipo, desenhar ali na latinha e colocar. Além de ficar muito mais bonito, você estimula a sua criatividade e ajuda o meio ambiente. E essa plantinha aqui que vocês estão vendo, esse cacto já estava aqui em casa, mas o vaso dele quebrou, esse cactozinho pequenininho. Mas essa plantinha aqui, ela estava jogada ali na rua. Ela é pequenininha. Eu fui, peguei para ver se ela crescia e cresceu. Aproveitando as plantas também, né? Ajudar as plantas a sobreviverem. Exatamente. Deixa eu guardar aqui. E tá muito bem editado, muito bonitinho. No vídeo de hoje eu irei falar sobre saúde física durante a gestação. Pra mim deu. A atividade física para gestantes deve ser leve e relaxante e pode ser realizada diariamente, mas sempre respeitando as limitações da mulher. As melhores atividades físicas para gestantes incluem caminhada, hidroginástica, natação, yoga e exercícios de alongamento. Estes tipos de exercícios ajudam a controlar o ganho de peso e não prejudicam os joelhos e melhoram o sistema cardiovascular, sendo benefício para a mãe e para o bebê. Contudo, recomenda-se conversar com o médico antes de iniciar qualquer atividade física, pois existem algumas contradições dos exercícios durante a gravidez, que incluem a gravidez de risco e o parto prematuro. Por exemplo, após o parto, se a mulher exagera na quantidade de atividade física, fazendo mais de 1 hora de exercícios aeróbicos por dia, tem uma grande chance de diminuir a produção de leite e prejudicar a amamentação do bebê. Após o parto normal, que tem uma recuperação rápida e pode-se voltar às atividades físicas entre 15 dias, sempre converse com o médico antes, porque cada caso é um caso. Costuma-se liberar caminhada, corrida, musculação leve, abdominal, alongamento, yoga, e se não houver complicações no parto. Já depois da cesariana, que tem recuperação mais lenta, 1 mês depois da cirurgia, pode-se voltar a fazer atividades físicas leves e que não forcem muita musculação abdominal, como caminhadas leves e alongamentos de braço e perna. Entre 40 e 60 dias depois da cesariana, dependendo da recuperação de cada paciente, pode-se voltar às demais atividades. Mas lembre-se do que eu falei, cada caso é um caso, então sempre converse com seu médico. Agora eu vou falar sobre uma posição de yoga, que é a Uttasana. Acho que é assim que se pronuncia. Em pé, com as mãos e pernas afastadas e com a ponta dos pés voltada para fora, a distância entre os pés deve ser maior do que a largura do quadril. Encoste as costas e o bumbum na parede e flexione as pernas lentamente,
escorregando o quadril em direção ao chão. Mantenha o bumbum fora do solo. Se preferir, coloque um bloco de algo que tenha como um cobertor para apoiar. Deixe os cotovelos levemente apoiados sobre os joelhos e una as mãos em frente ao peito. Essa postura fortalece a musculatura das pernas e o do suário perfeito. Legal. Muito bom, meninos, muito bom, parabéns. Parabéns. Isso aí, e eles já fizeram outros ali, mas não vai dar tempo da gente exibir todos. Muito bom. Deixa eu falar duas coisas para vocês me cobram depois. Eu quero falar com vocês dos materiais todos. Um é sobre padrão de beleza, que vai ser importante a gente ter uma conversa sobre isso ali, e o 2 é o tempo. Vocês têm uma coisa de uma divisão ali que acho que vai beneficiar muito a circulação dos vídeos de vocês, mas a gente conversa. Eu vou ver todo o material de vocês e aí a gente troca essa ideia depois. Só não esqueçam de me lembrar disso, tá bom? Que eram esses dois assuntos. No mais, o material é muito delicado, muito aborda o tema, vai no assunto, é apelativo, né? Tem um apelo ali importante para a gente querer continuar assistindo, a edição é bem feita, delicada, o próprio recorte que vocês fazem é muito preciso, vai no ponto que vocês recortaram, muito, muito bonito mesmo, muito parabéns, vocês estão. Muito legal. Ótima entonação, muito bom. A leitura ali, né? A narração do vídeo, muito legal mesmo. Esteticamente, muito bem. Vai virar dublador. Já é dublador, tem um talento nato aí, o garoto. Tá encaminhado, vai brilhar. Então, esse era o de saúde física. O pessoal da reciclagem não tem ainda, mas os podcasts, e a gente vai conversando sobre esse desenvolvimento aí ao longo da semana. E sendo assim, a gente pode passar, então, para o HIV terceiro grupo? HIV, que foi um tema bastante surpreendente, num certo sentido, porque não é todo ano que aparece esse tema, e a pertinência, não é, de estudar um vírus que se porta aí de uma forma mais ou menos próxima a um vírus de um modo geral, e quando as crianças foram estudar isso aí, eu achei, nossa, uau, interessante. Aí o trabalho que eles foram desenvolvendo ao longo do processo é magnífico, assim, é de uma beleza rara, e é muito interessante encontrar essa turminha tão enriquecedora para a gente, de modo geral, que se entrega para fazer as coisas e dá o melhor de si e produz coisas de uma beleza que é tocante, assim. Eu acho que eu me sinto um grandíssimo privilegiado de viver essa profissão, e o maior privilégio deles, sem dúvida nenhuma, é encontrar essa molecada com essa criatividade, com essa entrega toda. Então, o tema deles foi muito bonito, né? E eles produziram coisas muito bacanas, foram atrás de coisas que talvez nem a gente tinha pensado. Exato, eles, nossa, né? Eles vão contar um pouco aí. Fizeram acontecer. Então, de parabéns. É isso mesmo. Eles vão contar um pouco aí dessa trajetória deles. Eles têm para delas, né? Muita coisa para contar. E já fica aí a nossa alegria de fazer aí parte desse desenvolvimento, desse trabalho, de se envolver com esses materiais todos que vocês produziram. É sempre muito satisfatório ver a criatividade de vocês aflorando. E, então, o tema, eles deram um título ali, HIV, o vírus que mudou o mundo, e aí eles vão contar uma história desse vírus, e fizeram uma pesquisa que foi a fundo na coisa, encontraram pessoas que viveram o auge do HIV, eles vão falar um pouco disso, e recuperaram gente, assim, que está, além de estar no alto escalão de quem lidou com essa pandemia, por assim dizer, de HIV, uma pandemia muito, muito menos virulenta do que essa que a gente vive hoje, mas com um impacto muito interessante, social, e essa história de mudou o mundo não é brincadeira, mudou mesmo.
E, no final das contas, produziram também um material que é digno de todo esse processo deles. Então, meninas, querem contar para a gente um pouco qual é o tema de vocês? Então, o nosso tema é sobre HIV, né? E, assim, tem muita gente que confunde HIV com AIDS. Então, eu vou explicar aqui rapidamente. O HIV, ele é o vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus, ele ataca as células do nosso sistema imunológico, que são as CD4, e elas são responsáveis por defender nosso sistema imunológico. Já a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência humana, é causada pelo HIV, que como eu falei, são as células que eles atacam as células específicas do sistema imunológico. E em um estágio avançado da infecção do HIV, essa pessoa pode apresentar sinais e sintomas, infecções e alguns tipos de câncer. E é isso. Uma Eu queria explicação bem rápida. só complementar o que a Milena falou, é que AIDS e HIV vem do inglês, né? Em Portugal, eles chamam AIDS de SIDA, que seria a síndrome da imunodeficiência adquirida. Aqui no Brasil, a gente ficou com o do inglês, dos Estados Unidos. Mas em Portugal, tem um nome em português mesmo, que é a SIDA. Interessante. Em algum momento, vocês fizeram uma associação entre o Covid e o Corona, não é? O vírus e o desenvolvimento da doença. Vocês tinham essa fala também. Quer falar um pouco disso? Eu acho que se a gente fez isso, foi na questão da rapidez, da questão das infecções. Uhum. Mas Acho que eu estava falando do processo, né? Porque quando a gente confunde HIV com AIDS, é a mesma coisa que confundir o coronavírus com a Covid-19, que é o desenvolvimento da doença. Na verdade, quando a gente decidiu fazer esse tema, quando a gente trocou, né? Porque antes a gente ia fazer sobre drogas ilícitas, né? Problemas das drogas ilícitas. Quando a gente trocou isso, a gente ainda estava na escola. A pandemia não tinha nem chegado ao Brasil. Então não tinha nem esse pensamento ainda. Legal, e aí já entra no ponto que é a trajetória da pesquisa de vocês. Querem contar um pouco como é que foi essa trajetória, já entrando aí? Então, daqui a pouco eu volto para outra pergunta. A nossa trajetória teve bastante dificuldades, assim, né? E a gente também teve muitas fontes maravilhosas. Por exemplo, a gente fez entrevistas incríveis com infectologistas, né? E um ex-ministro da Saúde, que é o Alexandre Padilha. Legal. Isso, a gente fez uma entrevista com o Jamal Suleiman, que é infectologista do Emílio Ribas. A gente fez uma entrevista com o Gerson Pereira, que é diretor, se não me engano, ele é diretor do DCCI, que é Departamento de... Eu não vou lembrar agora, mas é Departamento de Condições Crônicas e Infecção... Tá no WhatsApp. Tá no WhatsApp. É muita coisa. Eu não vou lembrar, calma aí. É Departamento de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. E o Alexandre Padilha, que atualmente ele é deputado federal, e ele trabalhou também como secretário aqui, não lembro se é da Educação, se era da Saúde, na época do Haddad, e trabalhou como ministro da Saúde no governo da Dilma. Legal. Querem falar um pouco de como é que foi a acolhida deles? Como é que eles receberam vocês? Como é que eles entenderam, como é que eles se sensibilizaram para a importância do tema e vocês estarem ali, tão interessados em investigar? E vocês chegaram com a pesquisa pronta, né? Vocês tinham ali coisas para dizer sobre o tema e parece que houve uma interação muito positiva. Então, eles acolheram a gente de uma forma muito... de uma forma incrível, assim. E eles... Principalmente o Alexandre Padilha, até então, a gente tinha mandado um outro e-mail para ele, para que a gente ia usar uma coisa relacionada ao SUS, por conta desse esquema todo que era do SUS ser privatizado e tudo mais. E, assim, de prontidão, ele já aceitou também, tanto na primeira vez, que ele foi uma das primeiras, assim, foi uma das primeiras pessoas a responder. E o Jamal também... O Gerson, a gente teve que ligar para Brasília para poder conversar com ele, para poder fazer entrevista. A gente mandou muitos e-mails para ONGs, tanto que uma nem respondeu a gente ainda.
para um deputado também lá, senador, na verdade, que é o Rogério Carvalho, do PTSE lá, do PTSE, no caso lá do Sergipe, que falou algumas coisas também relacionadas à AIDS e ao HIV lá. Então a gente teve bastante dificuldade, mas foi bem legal, sabe? Foi bem legal, a gente teve bastante conhecimento em relação ao assunto, ao tema. Então, Muito interessante. antes da gente, no início... pode falar, Ana, pode falar. Pode falar, Ana. Não, tá, tudo bem. Eu ia falar que eles acolheram a gente muito bem, eu imagino que é porque a gente, jovem, é um dos públicos onde mais cresce em casos de HIV. E aí, quando jovens te chamam para fazer uma entrevista sobre HIV, eu imagino que para eles deve ser muito bom isso, sabe? Eles disseram na entrevista que adorariam falar disso com outros jovens, que a gente leva essa informação para outros jovens, sabe? Então, eles acolheram a gente muito bem e foi maravilhoso as entrevistas. Muito legal. Na verdade, eles veem vocês jovens como multiplicadores de informação, né? Também, né? Sim. E vocês, além desses, vocês também entrevistaram um pessoal da linha de frente, né? Enfermeiros, enfermeiras, que acolhem as pessoas com HIV, que tratam, que fazem exames. Como é que foi isso? Então, você quer falar? Peraí, Pode Ana, rapidinho. Eu só queria retomar rapidinho que no início, quando a gente estava no início do trabalho, já era um sonho, tipo, enorme a gente conseguir entrevistar um infectologista, né? Porque a gente entrevistou o Jamal antes de tudo. E aí já foi muito difícil a gente conseguir um infectologista. A gente ligou para a clínica do Davi Wip, várias clínicas, até que a gente conseguiu falar com o Emílio Ribas e conseguimos o Jamal. E aí, depois que a gente conseguiu entrevistar o Jamal, era como se tipo, o mundo tivesse abrido pra gente. A gente viu aberto. A gente viu que era possível a gente conseguir fazer as coisas. Aí a gente foi caçar no site da Câmara dos Deputados, no Senado, atrás de gente. O Padilha, quando a gente escolheu ele, a gente nem sabia que ele era ex-ministro da Saúde. A gente tinha escolhido ele porque a gente queria fazer um parâmetro de chamar alguém do governo, que era o Gerson, né, que a gente pegou, e alguém que não era do governo, para a gente fazer a balança, né, das críticas ao governo e contra, para a gente saber o que o Brasil está pensando sobre isso agora. E aí a gente acabou pegando o Padilha porque ele é coordenador da Frente Parlamentar Mista ao enfrentamento às ISTs, HIV/AIDS e hepatites virais, lá na Câmara dos Deputados e no Senado, né, no Congresso. E aí depois, concluindo o roteiro, a gente descobriu que ele era ex-ministro, então foi bem legal a gente fazer isso. Muito legal. E esse percurso mesmo de um desenvolvimento, porque assim, eu vou colocar aqui para quem está assistindo a gente, para quem está acompanhando, para quem vai ver depois, enfim, a gente acolheu os temas e vamos trabalhar aqui o que vocês querem fazer, nada disso de ir atrás de ministro, de ir atrás dessas pessoas todas, tudo foi iniciativa das crianças que se embrenharam aí no assunto e trouxeram a pesquisa redonda, de uma forma muito trabalhada e só para deixar bem frisado que isso tudo, essa trajetória inteira tem a ver com como vocês se entraram no tema e se dedicaram a ele, e não com... Mérito deles, né? Totalmente. Só nos surpreendeu com tanta boa vontade, tanto compromisso, né? Pois é, e o resultado final é muito tocante mesmo. E então, a gente aprende muito, né? Diga. Você tinha perguntado da linha de frente, eu acabei esquecendo. Mas a gente também, não foi bem uma entrevista, né? Mas a minha mãe tem uma cliente que ela é enfermeira, e a gente pediu para elas gravarem, né, um vídeo pra gente, falando como é que funciona o teste de HIV nas UBSs, como é ultra tranquilo ir lá e você pode fazer super tranquilo o teste. Sobre isso, né? Porque muita gente não sabe de todos os direitos que a gente tem. E teste de HIV, tipo, é muito tranquilo. Você ir lá na UBS e fazer, é de graça. Você só precisa de um documento com foto e acabou. Bacana. E aí a gente já emenda com outro assunto, que era a importância do tema, né? Porque a Ana já citou isso, eu queria que vocês falassem um pouco mais. Por que vocês escolheram, em primeiro lugar, e qual que é a importância de estudar isso, sobretudo tendo em vista isso que a Ana já citou, que é o crescimento bastante, e aí queria que vocês falassem também desse crescimento, dessa retomada do vírus entre os jovens, sobretudo, e aí essa questão da conscientização, enfim. Queria que vocês girassem em torno dessa questão um pouco, pode ser?
Tá, isso daqui já tinha ficado para eu falar, então eu vou comentar já sobre isso. Primeiro, de como que a gente chegou nesse tema e tal. Como eu tinha falado, a gente começou falando a gente ia falar sobre drogas lícitas. Só que aí, porventura, uma vez eu estava indo, tipo, não era nada pensado, eu estava indo para o shopping, e aí eu estava carregando um bilhete. Foi bem na época do carnaval, sabe? Quando tem aquelas distribuições de camisinha, tal, de prevenção HIV. E aí nisso, aquela hora, isso me tocou por algum motivo que eu tinha visto que era um tema importante, que a gente precisava falar isso. Porque a gente estava vendo, né, que ainda acontecia caso de HIV e que a gente precisava falar disso. Aí eu trouxe isso ao nosso grupo, a gente conversou sobre, e a gente, no começo, a gente ia ficar só com prevenção HIV, depois a gente acabou virando HIV mesmo, por causa... Pra gente conseguir abranger tudo, né, a história do vírus e tal. E a importância é isso, né, é uma doença séria, né, que mesmo a gente tem tratamento, que as pessoas podem ver normalmente, ainda mata. Uma doença séria. E eu acho que, além de tudo isso, acho que para mim, principalmente, eu acho que esse trabalho fez a gente abrir um pouco os nossos olhos ao SUS. A gente vê toda a importância dele. Porque a gente, no Brasil, a gente está numa situação, querendo ou não, bem melhor que outros países, em questão ao HIV, mas é por causa do SUS, de toda a batalha que a gente teve no nosso sistema público, porque o tratamento de HIV é um tratamento muito caro. Se a gente não tivesse o SUS, provavelmente a gente não teria a situação boa que a gente tem hoje. Interessante. Teria muito mais mortes, né? E isso para mim já mostra também um pouco dos resultados do trabalho de vocês, né? Quer dizer, retomar o tema, de algum modo explicita a importância desse órgão tão relevante que é o SUS para a saúde do brasileiro, e eu acho que também da escola, como é que a gente... E aí já pensando um pouco o contexto político, cultural, social, econômico que a gente tem vivido nos últimos anos, como é que a escola pode se portar diante de um fenômeno desses, né? E eu acho que o trabalho de vocês aqui, sem querer puxar a sardinha, já chama a nossa atenção da escola de qual é a necessidade que a gente tem de fazer trabalhos voltados para temáticas como essas que são tão candentes. E aí, eu lembro de vocês falando para a gente o quanto esse vírus tem crescido entre os jovens e o quanto, em boa parte, isso tem a ver com uma não circulação das informações. Então, quando vocês vão lá na UBS e pegam e coletam a informação de que é possível testar ali, de fazer testagem gratuita, rápida, sem... um constrangimento, sem violação, né? Você não tem que furar a veia, é um testezinho que você faz ali, sai na hora, eu acho, é isso? Ou sai depois, não lembro, mas tem uma facilidade que vocês foram atrás e desnudaram de uma forma muito, muito enriquecedora. E aí, por isso que eu lembrei aí do pessoal da UBS. E aí, se vocês quiserem falar um pouco desses resultados e emendar já com o processo de intervenção de vocês, como é que tem sido, o que vocês pensaram para fazer intervenção, porque essas entrevistas que vocês fizeram são longas e tem muitos aspectos, abordam o tema de formas extremamente relevantes. E aí, como é que foi esse processo de produzir o objeto de intervenção de vocês? Tá, eu vou começar e depois a Milena e a Ana vão falando um pouquinho. A gente já tinha, da intervenção, como a gente viu que a Ana teve um problema com o fone, por isso que ela não falou agora, mas a gente estava pensando na intervenção, esse negócio da gente fazer um vídeo explicando, isso vem desde o nosso início do nosso trabalho, era outro tema e isso ainda ficou fixo. A gente tinha muitas outras vertentes que a gente queria fazer na intervenção, mas que a gente não vai poder fazer, né? Porque a gente não está presencialmente e ia reduzir um pouco. Uhum. As entrevistas, como o professor disse, são entrevistas de 50, 40 minutos, são entrevistas grandes. E maravilhosas. Como que a gente não vai poder passar na íntegra, a gente queria disponibilizar no canal da escola, né? Para quem quiser assistir depois. Legal. Porque tem muita coisa importante, né? Nas entrevistas, são perguntas muito boas. Muito bom. E vocês estão produzindo um documentário sobre isso, com essas entrevistas, com as intervenções, com o que vocês acharam de relevante, é isso mesmo? Isso.
A gente tem até a gente não tem o roteiro ainda pronto, mas a gente tava pensando em fazer, pelo menos para ser entregue até amanhã, porque tem um processo para edição, que é muito complicado, principalmente se é um documentário para ser feito. Sim, verdade, Milena, verdade. Mas a gente tem um teaser aqui, que é mais ou menos o jeito que o que a gente pegou, pelo menos uma boa parte das nossas entrevistas, o que fala o que tem na parte escrita, que é os temas. E se vocês quiserem aqui, eu passo agora, nesse momento. Porque já eu acho bem bacana, Jesus, que tá bem interessante de ser deles, né? Super, sim. Eu já estou parando aqui a apresentação e liberei o espaço para você, Miss, se quiser jogar aí. A Milena é a moça da tecnologia nossa, que é a que mais domina todos os lances tecnológicos, inclusive de edição de vídeo, viu? Eles me apresentam umas que eu, uau! Espera aí. Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há 2 anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS. Nos últimos 18 meses, cerca de 1.000 pessoas nos Estados Unidos contraíram esta doença e mais de 500 já morreram. A minha geração, eu tenho 49 anos hoje, é uma geração que viveu muito a pandemia da HIV/AIDS, enfrentou a situação de você ter ídolos, né? Ídolos do esporte, ídolos da música, que morreram por HIV/AIDS, então era uma coisa que sensibilizava muito a gente na época, né? Então, sensibilizava do ponto de vista, eram nós, jovens, né, que estávamos enfrentando, vivendo aquela situação, uma doença que começou com muito estigma, muito preconceito, muito desconhecimento sobre como se pegar. Oi, eu sou Ana Beatriz, do nono ano C, e nesse vídeo eu vou mostrar o que fizemos no nosso TCA sobre HIV. Junto com o Eric entrevistando e a Milena editando e gravando, nós fizemos grandes coisas para o nosso trabalho. Escolhemos esse tema porque observamos que os casos de HIV no Brasil vêm crescendo ultimamente e também sabemos que na nossa escola e também fora dela há casos de alunos que se relacionam sexualmente sem uso de proteção. Então vimos uma importância de falar sobre isso. Agora eu vou mostrar as pessoas que entrevistamos nesse nosso caminho de produção ao nosso trabalho. Eu sou médico infectologista desde 1984 aqui no Emílio Ribas. Minha carreira começa dentro da pandemia de HIV/AIDS. Então, eu sou Gerson Fernando, eu sou médico, como você falou, eu sou dermatologista e sou mestre, sou doutor na área de epidemiologia e sou aqui do Ministério da Saúde, sou diretor desse departamento. Eu sou médico infectologista, que é exatamente a especialidade que cuida do HIV/AIDS. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Paula, sou enfermeira. Eu sou a enfermeira Valquíria. Vamos ver agora alguns trechos da nossa entrevista com o infectologista Jamal Suleiman e o ex-ministro da Saúde do Brasil de 2011 a 2014, Alexandre Padilha. Doutor, muitas pessoas não sabem a diferença de HIV e AIDS, né? Queria que você explicasse qual a diferença do HIV e da AIDS. Quando a gente fala HIV, a gente está se referindo a pessoas que são portadoras do vírus, que vivem com o vírus e que não apresentam nenhum sintoma. E por que a gente faz isso? Para a gente separar com base nos sinais e sintomas de uma outra pessoa que vive com HIV e que tem sintomas. Então, para chamar de portador de AIDS, a gente precisa ter sintomas relacionados à deficiência imune grave. E aí, também isso caracteriza uma piora na evolução desta pessoa. Quando eu chamo AIDS, eu estou querendo dizer que a pessoa tem uma redução da sua imunidade que a tornou vulnerável àquelas infecções ou àqueles cânceres. A gente já falou um pouco disso, mas diante desse grande número de casos, você acredita que as escolas têm algum papel na prevenção do HIV? Tem um papel decisivo, eu diria, né? A gente não vai conseguir enfrentar o crescimento de casos novos
no público jovem, que é o segmento onde mais cresce o número de casos novos para o HIV, sobretudo jovens, homens que fazem sexo com homens, que essa é a classificação que a gente utiliza. A gente não vai conseguir reduzir isso sem um grande envolvimento desse tema nas escolas. Não só HIV/AIDS, mas tudo aquilo que está envolvido com a relação sexual. Para finalizar, eu vou falar um pouco sobre a nossa parte escrita. Nela falamos sobre o que é o HIV, a origem do HIV, a síndrome da imunodeficiência adquirida, os primeiros casos oficiais, a homofobia, a transmissão, a prevenção, o que é PEP e o que é PrEP, o tratamento, HIV/AIDS no Brasil, o Sistema Único de Saúde e a cura. Vocês devem ter professores maravilhosos, que são aqueles que fazem, que acendem uma luz, sabe? Assim, e a gente pode andar tranquilo por uma estrada. Isso é uma capacidade que não é qualquer um que tem. Porque o resto são vocês que vão fazer. E eu adorei responder isso, adorei. Lagou um pouquinho por conta da transmissão do vídeo, mas ele não tá lagado assim, não. Vamos pra bola. Foi só a transmissão mesmo, tá tudo ótimo. O vídeo tá bem, tá muito bem editado. Muito bom. Vocês querem falar alguma coisa sobre o vídeo agora? Ou... Eric, Ana? Eu dou o Oscar, acabou, esse é meu comentário. Né? Muito bom. A narradora tá muito bem, né? O negócio vocês trabalham também. A Ana tinha tido problema com o fone, eu não sei se ela quer falar alguma coisa agora. Pronto, eu consegui agora. Mas eu não tenho muita coisa a falar sobre o vídeo, eu gostei bastante do trabalho da Milena, que ela fez, mesmo que eu já tenha visto antes, ainda gostei. A nossa modelo da edição aqui. E é isso, eu gostei bastante do vídeo. Uma coisa sobre o trabalho de vocês, que eu também, além muitas coisas que eu acho sobre o trabalho de vocês, uma delas que eu acho exemplar é e eu tenho que elogiar isso porque não é uma coisa irrelevante, que é o quanto vocês trabalharam em equipe, né? Cada um dando o talento que tem para produzir, para fazer parte do processo, e isso é muito, me parece, o papel da escola, como é que a gente se encontra nos lugares, e o papel de um trabalho como esse, que é colaborativo, né? Todo mundo junto fazendo, cada um fazendo o seu melhor no que puder fazer, e isso, quando isso acontece, quando essa química acontece, a tendência natural da coisa é saírem trabalhos belíssimos. Todos os anos eu vejo trabalhos muito bonitos quando o grupo se une desse jeito, que é cada um dando de si o melhor que puder na hora que for. E é isso, trabalho em equipe que funciona e funciona sempre de um jeito muito mais interessante do que a gente pensando sozinho no nosso canto. Quando a gente se junta para tentar, e se escuta, né? Se junta para tentar fazer e se escuta. Eu acho que o grande talento do trabalho de vocês é que vocês souberam se escutar e souberam encadear cada um o seu dom, a sua inclinação, quer dizer, o Eric faz as entrevistas lindamente, ele vai conduzindo as coisas ali, a Ana tem uma narração ali que ela vai solta, ela tem uma teatralidade com a coisa, a Milena editando é um brinco. Perfeito. É isso. Um trabalho... E o bacana também, Jesus, é eles pegarem um tema que é tão antigo e atual, que ainda é carregado de tanto tabu. Pois é uma delicadeza. E trazer com essa delicadeza, com essa forma gostosa, que dá vontade de escutar mais e mais, e prestar atenção, e vai conquistar os jovens que, né, tiverem... Que acompanharem, exatamente, é isso. Acho que a importância do trabalho, né, que é essa beleza, tem a ver com... esse modo como vocês operaram a coisa e o tema que vocês colocaram e eu disse isso dos grupos anteriores, né? O fato de ser vocês fazendo, acho que isso tem um apelo significativo, importante para
serem ouvidos, para a escola ser ouvida. A escola é vocês e é isso. Se não tiver vocês no jogo, não tem escola, não tem nada. Vocês que fazem ela acontecer, né? Faz sentido, não faz sentido. Dentro disso. E eu achei que a fala do Jamal também é muito delicada, é muito acolhedora nesse sentido, quando ele fala dos professores. A gente é parte desse processo, evidentemente, não estamos aqui descartando o papel do professor. Ele é fundamental nesse caminho, porque quando eu falo, cada um dando o melhor de si, e o melhor que tem de si, a melhor versão de si, para fazer o melhor trabalho possível, isso tem a ver com a escola também. Nós, professores e professoras, a gente dá o melhor que a gente tem para que a coisa aconteça. Evidentemente, todos os contextos ponderados, todas as nuances que precisariam ser consideradas. O que me chama a atenção no trabalho de vocês é essa beleza de uma simetria. Então tem os professores aqui cuidando, tem vocês, cada um assumindo o seu papel, e quando junta sai coisas muito bonitas como essas. E voltando no que você falou, Jesus, é não formatar, né? Deixar criar, deixar acontecer, né? É isso, deixa fluir que vai embora. A gente veio, mas deixou eles caminharem, eles que criaram essa beleza enorme, né? É mérito deles, que ficou... Totalmente. Muito lindo. Totalmente. Muito bom. Oi, gente. Jesus. Oi, Fábia. Diga, querida, tudo bom? Bom dia, gente. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas ainda bem que eu consegui ver. Eu não assisti os 2 primeiros, mas esse, o do Eric, da Ana e da Milena, assisti na íntegra. E eu quero dizer que esses meninos, eles são maravilhosos, né? Eles sempre estão dando um espetáculo e sempre buscando, e eu queria parabenizar porque pela coragem, sabe? Além do que a Penha colocou, que é um tema muito importante, e que quem é lá mais velho como a gente, que viveu essa década de 80, né? Década de 90, como os infectologistas mesmo colocaram, era assim, era exorbitante, foi uma doença que estremeceu, abalou o mundo mesmo, né? Porque na época surgiu tal como a Covid agora, né, não tinha cura, as pessoas tinham muito medo de tocar nas outras, de tomar água no mesmo copo, de se relacionar, enfim, foi um negócio muito louco, é que vocês, que são mais jovens, vocês pegaram agora essa pandemia aí da Covid, mas nós que já temos uns anos aí de estrada e uns cabelos brancos, a gente pegou essa década de 80 e 90 aí da área, né, e eu acho que eles são muito corajosos, eles sempre querem mais, né, porque, assim, primeiro que a gente tem aquele receio, será que essas pessoas que estão sendo altamente solicitadas agora, né, as pessoas que trabalham diretamente na área da saúde, ocupando cargos altos, assim, de ministro, de senador, enfim, muitos, será que teriam essa receptividade? Então, muitos alunos talvez nem tivessem cogitado essa possibilidade de fazer entrevista com receio de levar um não. E eles não, esses meninos, eles vão para frente, eles vão para cima. Nunca esqueço do trabalho que eles desenvolveram ano passado, tanto na Feira de Ciências Humanas, e isso são todos, eles são brilhantes. Eu, esses dias, até fiz um comentário numa atividade do Eric, né, elogiando a maturidade que eles têm, a maturidade no campo político, a vontade de aprender, tudo isso que Jesus colocou, né, a vontade de dar o melhor, de trabalhar em equipe, coisa que o ano passado eu trabalhei com os 9º anos e a gente tinha ali que ficar tentando tirar um respiro para ver se eles iam e tudo mais, e vocês estão muito bem encaminhados aí para o ensino médio. Infelizmente, esse ano, por conta da pandemia, a gente não teve as aulas presenciais, mas tenho certeza que nós temos um grupo de alunos muito, muito bons mesmo, que estão à frente. E eu fico emocionada, fico muito feliz de ver o resultado deles, demais. Eu estava eu também, muito feliz. Eles estão indo embora, né, Fábia? Pois é, né, tem isso, é um pouco melancólico, assim, né, ao mesmo tempo é que é um orgulho, é um misto, né, de orgulho, de alegria, com essa melancolia de vão embora, exato. Vão ganhar o mundo, vão estourar aí, vão brilhar. Eu tenho certeza que esses serão os profissionais qualificados aí dos próximos tempos, são esses meninos, eu não tenho dúvida nenhuma.
É isso. E aí eu acho que isso também fica como inspiração para todos nós, tanto professores quanto colegas, alunos, estudantes da escola, porque o Fernando Pessoa tem esse poema que eu acho lindo. Você, para fazer as coisas, você precisa brilhar alto, precisa mirar longe, precisa dar o melhor de si e ser inteiro no que você estiver fazendo. Você pode estar costurando uma blusa velha, você precisa encontrar dentro de você a energia, a luz que está aí dentro para que essa blusa velha costurada por você seja a melhor blusa velha costurada em todos os tempos. É um pouco essa perspectiva de como é que a gente se entrega, e quando a gente se entrega com essa verdade, com esse desejo, com esse apetite, né, que a Fábia falou muito bem, naturalmente, quando você se entrega, vai sair coisas de uma beleza que contagia. E aí esse contágio, me parece que o colaborativo aí do TCA, né, que é trabalho colaborativo autoral, começa a fazer muito sentido, a gente sente ele mesmo, sentido nessa acepção, a gente sente, a gente quando olha o trabalho de vocês, quando assiste, quando escuta vocês falando, a gente sente a entrega, a gente sente que vocês se deram inteiro para fazer o que vocês estão fazendo, e isso é inspirador para qualquer um que esteja vendo. Então, parabéns mais uma vez, muito bonito trabalho. Na semana do dia 23, provavelmente eles já devem ter o documentário inteiro para exibir na feira lá na semana, mas já está lindíssimo, vocês já estão de super parabéns. A gente ainda tem mais um grupo hoje, então vamos dar uma acelerada aqui para a gente conseguir abarcar todo mundo. Isso, senão a gente passa muito da hora e fica aí. E aí o último grupo para fechar, é um outro tema extremamente relevante, extremamente importante, que aparece todo ano, sempre, e a Claudinha chegou. E nessa abordagem que eles fizeram aí ao longo do trabalho deles, alguma reforma começou aqui, gente, desculpa se vocês estão ouvindo barulho. Essa abordagem que eles estão fazendo para a escola, eu acho sempre muito, muito pertinente. Tem tudo a ver com a escola, e tanto pela conscientização do que é a depressão, de como é que ela se porta, de como é que a gente lida com essa temática tão delicada. É um tema que tem tudo a ver com a escola, tudo a ver com a escola. Então, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para o grupo, que podia começar dizendo, então, um pouco qual é o tema de vocês e como é que vocês recortaram ele aí. Com a escola e com o momento atual, né? Vale lembrar. E ainda com o momento atual, exatamente. Sim, primeiramente, bom dia ou boa tarde, vamos assim dizer. A Bruninha, que não queria aparecer, olha como tá linda. Vamos lá, Bruninha. Ai, meu Deus, eu já perdi todo o foco. Ok. Primeiramente, bom dia. A gente é o grupo que a gente está falando sobre depressão no 9º ano A e B, vamos assim dizer. E, primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre a depressão. A depressão é um termo muito criticado, tanto na internet, tanto na vida... Como eu posso dizer, gente? Ai, desculpa. É um termo muito criticado porque não é algo muito atual. A depressão não é algo atual, mas também não é algo tão ultrapassado. A depressão acontece ainda com muita facilidade hoje em dia, e ainda mais com os jovens. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Então, a Bruna já falou o nosso tema. E na segunda pergunta, qual a importância do nosso tema, então? O nosso é importante para a gente mesmo estar fazendo, que a gente aprende. Então, por exemplo, eu aprendi um pouco mais do que eu já sabia sobre depressão, porque eu acho depressão um tema muito interessante. E para, como é que eu falo? Não incentivar, mas alertar outras pessoas que depressão abordar mais do assunto. Muito importante. Isso, é assim. É porque, assim, a depressão é muito importante de ser falada novamente, porque não é de agora que muitas pessoas vêm tratando desse assunto,
porque em pleno século XXI tem ainda pessoa falando que depressão é falta de Deus, que depressão é frescura, e não é. É diagnosticado que depressão é sim uma doença, mas é uma doença mais psicológica. Mas ela também é muito... Como que eu posso dizer? Ela também é fatal. A depressão pode sim matar, porque muitas pessoas pensam que a depressão é mais algo psicológico, que é só pensar em coisas boas, coisas positivas, mas é muito difícil a gente pensar em coisas positivas quando você se olha lá fora no mundo e o mundo está do jeito que ele está, que o mundo não está fácil para ninguém. E hoje, desculpa falar isso, as pessoas têm até medo de sair na rua, de respirar. As pessoas estão tendo medo. Então, isso tem abalado muito as pessoas. Muitas pessoas que estão em casa estão desenvolvendo a depressão ou... Desculpa. Ou as Tudo pessoas que bem. já tinham depressão pode estar piorando o grau depressivo, vamos assim dizer. Então, Então, Isso a mesmo. depressão é sempre bom ser falada de novo, voltar ao assunto, para a gente perceber que depressão é algo muito grave, é algo muito sério de ser falada. E também para a gente parar com essas superstições que depressão é frescura e tal, porque não é. Não é. perfeito. Dá pra me ouvir? Essa Eu não sei, é que eu tô no PC, não sei se o áudio daqui é bom. tá, é bom sim, pode falar, tá, tudo bem. Eu não sei que eu... E agora, que não faz? Gabriel, você quer falar alguma coisa? É que eu tô nervoso aqui. Respira. Eu tô calmo. Ok. Você quer ir tratando da outra pergunta enquanto o Gabriel vai pensando? Sim. É, por favor, professor. Ah, o Gabriel tá... Eu fiquei pensando muito quando vocês falaram, porque quando eu leio o trabalho de vocês, enfim, escuto vocês, a questão da depressão na escola tem essa importância que vocês recortaram bem aí, que é trazer para um âmbito, acho que um pouco do HIV também faz esse movimento, que é trazer para um âmbito, por assim dizer, científico, racional, uma questão que muitas vezes é tratada ou na chave do tabu, como é o HIV, ou na chave do preconceito e do estigma e da fórmula pronta. Então, isso que a Bruna falou muito bem, que é, às vezes a gente taxa uma pessoa depressiva, ou em estado de depressão, ou vivendo essa doença, que é a depressão, que é um desajuste neuroquímico, não é só uma invenção da pessoa, a nossa cabeça, nossa memória, nosso pensamento, nosso estado de ser, ele funciona a partir de um ajuste muito fino de elementos químicos que fazem parte do nosso corpo, que são o nosso corpo no limite. Quando ele se desajusta, a gente entra em estado de depressão. E é fácil a gente entrar em estado de depressão num contexto em que, o que a Bruna estava falando, em que a gente tem vivido o que a gente tem vivido, esse isolamento social, todo o medo social de um modo geral, a violência de uma forma muito específica e quase que inédita em termos de a aderência política e como é que isso tem sido perigoso para nós, essa dicotomia, bonzinho é malzinho, ou tá deprimido, não tá deprimido, e a gente esquece de acolher as pessoas, de lidar com as pessoas e acessar esse estado de espírito através disso que vocês estão fazendo, que é, opa, pera lá, isso não é frescura, isso não é uma bobagem, isso não é uma invenção da nossa cabeça. E depressão também é diferente de tristeza, então isso tudo faz com Isso que eu que... iria falar. Então fala aí, aproveita e emenda, vai. Exato. Porque, assim, muitas pessoas... Sim, existe depressão é diagnosticada, mas muitas pessoas confundem tristeza ou, vamos assim dizer, tipo, sim, tristeza ou decepção com depressão. Então, muitas pessoas têm aquele negócio, não, depressão existe? Tá, mas como eu sei que eu tô com depressão? E, tipo, essa resposta só pode ser respondida com a ajuda de um psicólogo, porque eles precisam fazer... Ou um especialista, porque precisam fazer uma análise. Por quê? Porque muitas pessoas confundem
tristeza com depressão, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. É relacionado, mas é muito diferente você estar triste e você estar deprimido. Então, isso é uma coisa muito grave que você está falando, porque quando a gente está triste, tristeza faz parte da vida, né? Quando eu me frustro, quando eu esperava alguma coisa que não veio, ou quando está acontecendo alguma coisa triste mesmo, sei lá, morreu alguém que eu amo, o meu cachorrinho está doente, meu videogame não funciona, eu fico triste, tá tudo bem eu ficar triste, faz parte da vida. E a gente tem que aprender a lidar com essa tristeza. A depressão é quando a gente não consegue lidar com essa tristeza, e aí a gente ou alimenta essa tristeza com mais voracidade, e se afunda na tristeza, ou a gente procura ajuda, e se não tem ninguém que sabe disso, que está consciente disso, e aí me parece ser a importância do trabalho de vocês, que vocês já indicaram. E muitas pessoas, em pleno 2021, elas têm muito medo de falar para familiares ou colegas que estão com depressão, porque muitas pessoas julgam sem nem saber. Então, muitas pessoas com depressão, elas esperam, tipo, meses ou anos para falar com alguém por vergonha de se cortar, de se mutilar, ou por medo das pessoas criticarem ou falarem. Perfeito. É a negação da doença. Sim, muitas pessoas têm isso. E muita coisa, então, tipo... Rapidinho, aquela hora que o professor falou da escola, depressão na escola, assim, então, eu queria falar mais na escolha do tema, que no dia que a gente estava escolhendo o tema, preencher a folha, assim, eu dei o nome, a sugestão de depressão, por caso de acontecer que a gente ia focar mais na escola, sabe? Depressão nos adolescentes, que estão na escola, estudando ainda. Só que agora que entrou a pandemia, eu acho que cresceu muito mais o número de pessoas com depressão agora na pandemia do que na escola, sabe? Antes da pandemia, assim. Que agora... Gabi, posso falar? Então, complementando o que as meninas já falaram, sim, a depressão é um caso preocupante, por isso que a gente escolheu esse tema mesmo. E não no ano passado, mas em todos os anos, assim, a depressão atinge todas as doenças mentais, mas inclusivemente a depressão atinge 300 milhões de pessoas, independente da idade, em todo ano. Até idoso. E muitas pessoas, elas... Porque assim, como pode ser? A gente está tratando sobre a depressão, certo? Mas muitas pessoas, elas não é nem que confundir. Elas falam assim, tá bom, eu estou com ansiedade. Mas, e aí, pode ser depressão? Isso é um pouquinho relevante, vamos dizer, porque a ansiedade... Também é um sintoma. Desculpa te interromper. Tudo bem, porque a ansiedade todo mundo tem, todo mundo sofre de ansiedade, mas tem níveis de ansiedade. Para uma pessoa normal ter ansiedade porque, por exemplo, está apresentando um trabalho ou está fazendo uma prova difícil, como já foi tratado hoje, que muitas pessoas estão passando mal, por causa que tinha que apresentar esse trabalho, isso é normal, isso é ansiedade. Mas isso também não tem quase nenhuma conexão com depressão, porque, assim, é um pouco diferente você estar com ansiedade e você ter uma crise de ansiedade por causa da depressão e etc. Então, tipo, muitas coisas têm que ser tratadas, porque muitas pessoas confundem depressão com ansiedade, com tristeza. Então, é um assunto muito comentado, porque muitas pessoas, elas confundem a diferença entre um e outro. Então, é uma coisa muito difícil de se falar. Muito bom. E é isso. Sim, pode falar. Desculpa. Não, pode falar, manda aí, eu tô... Não, pode falar, eu só ia falar outra coisa, mas pode falar, desculpa. Não, é que eu fiquei pensando que essa sobreposição das questões, né, então, o que é ansiedade, o que é tristeza, o que é frustração, o que é depressão, é uma sobreposição que, de fato, confunde a gente muito comumente. E aí o trabalho, eu estou pensando aqui na importância do trabalho de vocês, quando vocês trazem essas diferenciações, essas nuances, quando a gente consegue conversar disso, em primeiro lugar é esse esclarecimento, essa explicitação de que a depressão é uma doença e que essas outras coisas, ansiedade, tristeza, frustração e tudo mais,
faz parte do cotidiano, faz parte de viver, a gente precisa aprender a lidar com os nossos sentimentos, e é isso. Agora, nem sempre é só ansiedade, ou só tristeza, ou só frustração, e por aí, assim por diante. Às vezes tem um desarranjo químico que precisa ser cuidado, acolhido, precisa ser compreendido. Aí que entra o especialista, né? E aí que entra o Posso especialista. comentar uma coisa Claro. também? Por favor. Pelo que eu li, durante a adolescência e na gravidez, depois do parto, por causa das grandes mudanças hormonais, é natural que as pessoas tenham depressão também. Tem. Então, tem algumas questões científicas que, às vezes, as pessoas não têm conhecimento, né? Uhum. A depressão pós-parto é uma realidade mesmo, né? E que às vezes é bem ignorada. E a depressão na adolescência tem especificidades, tem um cuidado necessário, mas em geral o que eu assisto é que essa depressão na adolescência é muito mais facilmente confundida com essas outras coisas todas. Então, o estudante está ansioso, que nem a Bruna falou muito bem, porque vai fazer uma apresentação. Poxa, é muito natural dar esse frio na barriga, é normal, é isso mesmo. Encara o frio na barriga e se joga, esse é o assunto, tem que fazer. E faz parte da vida. Ou sei lá, meu videogame quebrou, meu cachorrinho morreu, aí tem coisas... Bullying, gente, bullying é um tema que sempre aparece, e é terrível. Exato. Imagina, você está sofrendo bullying, não vai ficar triste? Claro que vai ficar triste, faz parte dessa violência. Sim. Desculpa atrapalhar o senhor, mas... Imagina. Como a gente estava falando sobre essas pessoas julgarem a depressão como a frescura, eu vim pesquisando um pouco mais sobre isso e eu vi um vídeo de pessoas com depressão que elas usaram uma música que é mais ou menos o que elas sentem em relação a isso. Eu tenho o vídeo salvo, mas eu não sei se eu posso mostrar ele. Porque É longo ou é curto? Não, é bem curtinho. É só um pedaço de uma música. Como que eu mostro? Na apresentação, acho que a Milena é a pessoa indicada para ajudar a gente a ver como Milena, você pode. para ela aqui, Milena. Eu não tenho o contato da Milena, eu acho. Você tá no sabe o que Meet? você faz? Vai, escuta. Tem uma opção para você apresentar a tela, no celular mesmo. Você vai apresentar a tela do seu celular. Eu acho que celular não tem aqui som, no computador. amiga. Não tem No som? celular não tem som, amiga. Então você quer me mandar aqui? Eu te mando. Peraí. Manda a música pra Cristine, que a Cristine tem meu número, eu acho. Ou a Cristine tem o número? Tem a música? Não, eu vou mandar pra ela. Peraí, um segundo. Você não quer cantar, Bruna? Canta a música pra gente. Não quer inglês. Não quer inglês. Alô, The Voice? Tá, ô Gabi, eu mandei no grupo. Manda pra Milena, por favor. Se possível. É porque assim, professor, eu não vou cantar porque eu não tenho uma voz bonita. Tem voz, tá linda aí, difícil, falando é maravilhosamente. Mentira, ela tem uma voz Não, é porque... Tem voz sim. Não, é porque... O Gabriel te denunciando. Não, é porque é em inglês a música e eu não sei muito bem de inglês, Tudo sabe? bem, Tipo, tudo de bem. cantar em inglês. Então é um pouquinho difícil pra mim. Mas Tá eu bom. já enviei a música e a Milena vai coisar. Mas Tô só ela é esperando uma É igual música... pipoca, não é isso? Oi? Desculpa. Você é igual pipoca, não é isso? Quando a coisa começa a esquentar, você pula fora da panela. Lógico. Sim. Viu, gente? Mas É porque, aproveitando, Bruninha, Pode um dos falar. grandes problemas da depressão é a aceitação, tanto de quem está, quanto de quem está por perto também, né? Sim. E voltando no assunto, quando o primeiro grupo estava apresentando, o Juscelino tinha uma pergunta relacionada à depressão. Será que o professor Juscelino não queria falar agora para a gente responder sobre essa Ju? pergunta? Enquanto está coisando? Eu lembro que era sobre a escola. Como é que vocês viram durante a Pelo pandemia, que eu com me esse lembro, aumento? Pelo que eu me lembro, o era... Juscelino tinha perguntado se a gente tem algum familiar ou pessoa Isso, é verdade, legal. Isso mesmo. Eu posso responder essa pergunta? Como que vocês viram se na família, nos familiares ou nos amigos de vocês, alguém nesse momento, né, que entrou em depressão devido à pandemia, né? Ok. Eu posso responder essa pergunta ou tem algum problema? Ou alguém quer responder? Pode falar, pode falar. Todo mundo pode responder, tá tudo bem. Ok. Então, relacionado a algum familiar ter depressão, eu tenho uma pessoa da minha família que já teve caso depressivo. E
Como eu posso dizer? Depressão é algo que não tem cura exata. Todo mundo, tipo, a pessoa com depressão não vai ficar 100% livre dessa doença. Tanto por essa doença ser psicológica, tanto porque isso é algo da vida. Então, a pessoa com depressão vai ter depressão pro resto da vida, mas ela pode ser amenizada e pode ser tratada com remédios, tratamentos, etc. Em caso de alguém ter a família, eu tenho a minha irmã, ela tinha caso depressivo. E é algo que eu vivi. Então, tipo, eu vivi uma pessoa muito perto de mim com casos depressivos. E eu vou falar que não é frescura, que é algo muito sério e é algo muito, vamos assim dizer, grave. Não foi uma fase legal. Mas, graças a Deus, tá tudo certo. Ela se tratou, ela está se tratando. E, graças a Deus, amenizou muito o quadro depressivo. Então, sim, ela continua, vamos assim dizer, com depressão, mas ela... Controlada, né? Sim, ela está em leve, tipo, vamos assim dizer. Ela não se tem mutila crises, né? mais. Sim, essas coisas. Então, mas, tipo, ela continua tendo, pessoas ainda têm depressão, mas ainda tá amenizado. A Milena falou que conseguiu o vídeo. Você consegue Vamos colocar, lá. por favor? Já tá. Eu só quero saber se é esse que tá aqui na. Que tá É esse mesmo. aí. É esse? Vou que Então deitar. tá. Vou colocar lá, peraí. Não, peraí que eu não tô vendo. Peraí, um segundo, rapidão. Tá todo mundo vendo minha tela? É Oh. isso mesmo, sim. Então Olha, tá, uma vou... música. Eu tô Só com- vou mutar aqui, calma aí. É uma música um pouquinho pesada, tá? Só vou Tem falar legenda aqui. essa música? Tem que ter, né? Senão... Tem a tradução. Senão eu vou ficar sem saber. É já que sabe a Célia. É uma música bem curta, é só um trecho. É só isso o trecho da música. Sim, é Mas só um ele- trecho, porque a música em si eu ouvi e é muito, muito pesada. Então, pra não ficar tão pesado, Não. eu só consegui pegar esse Dá trecho. pra passar de novo? Eu nem consegui ler. Passo Quando eu fui olhar, acabou. Ele está ironizando a fala de que a depressão é coisa de Deus, aí ele xinga Deus, um negócio bem... Não, é assim. Peraí, eu sei a tradução, eu posso traduzir. É Meu porque Deus. ela tá escrito, tipo, depressão é falta de Deus. E a música tá escrita assim, louvando a Deus, aleluia, eu continuo depressivo. Então, tipo, a pessoa aceita Não tem nada a ver com Deus. Deus. E Uhum. sim, a Isso. pessoa aceita Deus, mas ela continua depressiva, porque isso não tem muito relação com, tipo, você... Não é problema de religião. Legal, Sim, muito não bom. é muito algo tipo de você aceitar Deus ou não. Isso é um negócio tipo de você tem que se tratar e é uma coisa tipo que acontece. Então não é falta de Deus e essas coisas. Eu queria muito colocar tipo mais do que esse trecho, mas a música é muito, muito pesada. Então eu só consegui colocar esse trecho mesmo. Eu queria ver tudo. Porque Tudo bem. Falando nisso, eu já vi essa música que a Bruna tá falando. Eu nunca. E sobre, respondendo a pergunta do Juscelino, eu tenho um parente muito, muito próximo que tem depressão, ansiedade, assim, e eu não vou falar quem é porque a pessoa não tá confortável, mas tipo, eu nunca percebi, porque porque assim, a pessoa não demonstra, sabe, na sua frente, não tem os sinais claros, assim. E mesmo que Importante. depois que você saiba, fica um sentimento em você, porque você não sabe como você pode ajudar a pessoa, é verdade. ou o que você pode... Você não sabe como agir, sabe? Você age Como normalmente agir, porque mas você não sabe o que... Você fica mais delicada perto da pessoa porque você não sabe o que falar pra ela. Pelo menos essa é a minha experiência, que eu não sei o que eu falo pra pessoa, porque o medo de eu falar alguma coisa e piorar, ou entende? Fica uma coisa meio complicada. Mas Como lidar, né? por esses e outros. Sim, também foram por esses e outros motivos que eu escolhi falar sobre depressão. Para entender melhor, né?
Então, muitas pessoas ficam com essa dúvida, tipo, de o que eu falo com a pessoa quando eu já sei que ela tá com depressão. Muitas pessoas, de primeira, elas tentam, desculpa falar essa palavra, tratar a pessoa com depressão como fosse um bebê, como se ela fosse explodir a qualquer momento e a qualquer hora. Tem muito isso. Mas, em muitos casos, isso acaba um pouco piorando, porque, tipo, se a pessoa já se sentia diferente, ela vai se sentir mais ainda, porque você está tratando ela diferente. Então, tipo assim, você tratando ela como se ela fosse explodir a qualquer momento, ela vai explodir. Porque você está tratando ela, tipo... Ai, como que eu posso dizer? Eu não sei. Ela precisa de ajuda, tipo assim, ela tá sendo... Como se ela não conseguisse fazer nada sozinha. Ela precisa depender de alguém pra fazer as coisas. Praticamente você tá querendo dizer, né, Bruno? Sim. Muitas pessoas, quando sabem que a pessoa está com depressão, elas acabam tirando tudo, tipo, cortante de perto dela, não confiando em nada, tipo, que possa machucar perto da pessoa. Isso é algo normal, porque se você já sabe que essa pessoa se automutila, você vai tentar fazer de tudo que essa pessoa não se mutile de novo. Mas é algo, tipo, você tá meio que perdendo a confiança nela. E sem contar que tem várias formas da pessoa demonstrar a sua depressão, né? Então não tem um padrão, não tem uma forma, né? Você vai ter que estudar caso a caso. Sim. É complicado, realmente, gente. Pode falar, desculpa. Não, vocês tocaram numa nuance, num aspecto desse problema que é extremamente delicado, mas muito relevante. A gente precisa tratar disso, a gente precisa falar disso, que é tanto a identificação de alguém, como é que a gente sabe? Precisa levar no especialista, não sei se a pessoa está depressiva ou não. E, então não dá para diagnosticar, a pessoa está com depressão ou não está com depressão. A gente, é uma coisa que é longa, que demanda um diagnóstico apurado e não um achismo. Eu acho que a pessoa está, isso não serve, isso não funciona e não ajuda ninguém. Agora, quando a pessoa está triste, a gente sabe, aí a pessoa depressiva quase que natural, não é só, tem sintomas de depressão em que a pessoa fica eufórica, felizona, alegre demais, excessivamente alegre, é um problema sério também, mas a maior parte das vezes o sintoma é a pessoa estar muito triste, muito down, não consegue fazer as coisas, não consegue se mobilizar para produzir o que ela vinha produzindo, então isso nada motiva, isso é relevante, são sinais que a gente olha, opa, tem uma questão aqui que a gente precisa cuidar, e aí a abordagem é que é o pior, né, como é que a gente chega nas pessoas? Em primeiro lugar, me parece que é identificar a disposição dessa pessoa. A pessoa precisa querer ajuda, e aí se ela não quiser, é um problemaço que a gente tem. Se ela quiser, é um pouco mais fácil a gente encaminhar, a gente conversar, vamos sentar. Sim, às vezes, ainda mais quando se é adolescente, já dou de barato aqui para vocês, às vezes a gente só precisa de um desabafo, de uma conversa, de um colo, acabou. A tristeza então, vai embora. Sim, desculpa atrapalhar o senhor novamente. Não, pode falar, não. Mas muitas pessoas, elas não entendem, porque, por exemplo, eu conheço uma pessoa... Exemplo, não é de verdade, só tô falando... Imagina que só tinha depressão. Sim, eu conheço uma pessoa com depressão, mas ela na rua, ou ela junto com os familiares, ela sorri, ela brinca, ela está feliz. Como se tivesse dando mamar. Mas aquela pessoa... Oi? Tipo assim, duas personagens assim, fingindo. Já viu falar de duas caras? Tipo isso. Sim, é porque... Não é duas caras, é porque a pessoa... Tá respondendo que ela tá seguindo de verdade? Não, é porque a pessoa com depressão, ela não quer mostrar que ela está depressiva para a família, por exemplo, porque não quer deixar preocupada. Isso mesmo. Então ela acaba mostrando uma felicidade que, na verdade, não é muito bem o que ela está sentindo por dentro. Tipo, por dentro ela pode estar quebrada, mas por fora ela está sorrindo. Então é algo muito... delicado, vamos assim dizer. Inclusive, deixa eu interromper vocês, isso de dizer que é duas caras, por exemplo, faz parte daquele grupo de preconceitos que a gente estava apontando, né, que vocês trouxeram no começo. Obrigada, de que é o quanto a gente taxa as pessoas e acaba reproduzindo um discurso sobre depressão que não faz parte da realidade. Então tem vários sintomas, várias possibilidades de manifestação e de você reagir à depressão.
A gente Eu reage gostaria de formas muito distintas, e uma delas é querer esconder que está depressivo, por exemplo. E aí pode reverter o sintoma, que a pessoa ficar eufórica, feliz e achar que está bem. A gente está fazendo um trabalho agora sobre redes sociais e o dilema das redes, que é o documentário, e uma das questões que aparecem com muita força nessa nossa discussão e no que a gente tem preparado ali para vocês, é sobre o quanto as redes sociais são uma máscara que tende a esconder o quanto a gente pode estar triste, essa coisa da automutilação, do padrão de beleza, de como é que as questões todas se misturam e como é que a gente precisa entender essas armadilhas, esses gatilhos, e lidar com eles de uma forma consciente, racional, serena, com calma, com tranquilidade, buscar ajuda para as pessoas que podem ajudar. E eu diria para vocês que os professores é um desses grupos que a gente pode pedir essa ajuda, ou pode conversar sobre esses assuntos, mas não somente profissionais da saúde mesmo, vamos falar com psicólogos, com psiquiatras, isso é uma fonte importante de saberes que a gente precisa consultar para diagnosticar, para poder aprender a lidar com depressão e com os sintomas que ela pode apresentar para a gente, e com as dificuldades para a vida, né? Piora a qualidade de vida. Sim. E falando sobre ajuda, essas coisas, eu queria falar uma coisa que foi um tempo atrás que a gente realmente começou a trabalhar no TCA, que foi quando chega num negócio que é pra gente, não é que uma cura, sabe? É uma solução pro problema. Ah, legal, sabe? sim. Uhum. Que quando eu parei pra pensar nisso, foi meio frustrante, porque é uma doença que não tem cura, sabe? E aí eu parei pra pensar, tá, mas formas de ajudar. Não há muitas coisas que a gente possa fazer para ajudar que já não tenham feito, ou que não já pensaram em fazer também, só que não teve um resultado esperado, sabe? Então foi frustrante nessa parte, assim, de pensar em uma solução nesse trabalho. Sim. E acrescentando uma coisa que o professor Jesus estava falando sobre as redes sociais, eu vou falar um negócio que é uma verdade. As redes sociais estão ficando tóxicas. É algo tóxicas. É algo tóxico, sabe? Porque lá a gente vê uma perfeição que não existe. Lá a gente vê, tipo, algo que não é real, entendeu? Então, lá, se você se comparar, vamos falar, tipo, de algo que não tem nada a ver, sobre a autoestima. Se você se comparar com pessoas das redes sociais, você vai sair triste. Lá tudo é perfeito, né? Tudo dá certo. Não tem erro. Pois é. No filme que a gente está trabalhando lá, também uma das abordagens é aproximar a questão das redes sociais e o nosso acesso às redes de uma forma abusiva, o acesso abusivo às redes sociais, com um vício em drogas, porque o vício em drogas e o acesso abusivo às redes mexe com o mesmo mecanismo mental, neuroquímico, que produz na gente certos atrelamentos ao objeto que a gente está ingerindo, né? Quando a gente ingere rede social, a gente está ingerindo um insumo que é altamente viciante e, portanto, prejudicial à nossa saúde. Crianças, então, avançando aqui já no processo, porque a conversa é complexa, longa, e tem muito assunto, dá pano para manga, isso aqui a gente ficava a tarde toda falando disso, mas eu queria que vocês falassem um pouco do processo de intervenção de vocês, o que vocês pensaram, se vocês já têm alguma coisa pronta, como que é isso? Então, no começo a gente pensou em fazer várias coisas, como cartaz virtual, gráficos, essas coisas, só que no final a gente acabou decidindo para fazer somente o podcast, que a gente ainda está trabalhando, então a gente não vai apresentar nessa. Então a gente vai apresentar na apresentação mesmo, mas a gente vai deixar o senhor a par do que a gente está fazendo. Tá bom. Tá. Gabi, desculpa te cortar, mas o Yuki quer falar, mas ele não tá conseguindo falar. Não tá? Não, mas ele quer falar. É que ele tá com medo de cortar a gente. Não, é porque ele tá com medo de cortar a gente. Não, então pode. Vamos deixar ele falar, pode falar.
E a mãozinha lá. Então, eu vou criar um... À vontade. Oi, gente. É que eu tava com medo de cortar vocês no meio da fala de vocês. Você tá bem? Você é muito, Só você é tô- muito tô bem. tímido. Para de ficar tímido. Mas eu acho que a timidez também é uma coisa bonita, é uma coisa da gente valorizar, não é uma coisa ruim, não. Eu acho que é muito bacana. Não, O mas Yuki, ele é gente, que tá... excesso. Ele é excesso. O Yuki é um desses quadros aí da escola, extremamente engajado, alguém que participa muito das coisas, tem um talento imenso para as atividades intelectuais, por assim dizer, um rapaz que é um privilégio aí poder trabalhar com ele na escola também. Diga lá, Yuki, o que você manda? Bom, sobre o que as meninas falaram, que depressão não é frescura e tal, eu gostaria de falar que também a depressão ela causa alterações no cérebro, né? Alterações neurológicas. Porque ao mesmo tempo ela causa alterações nos neurotransmissores, serotonina, dopamina, neradolina, neurotransmissores ligados à felicidade, sabe? Sim. Ao mesmo tempo, depressão não é frescura, depressão também causa alterações no cérebro. Ela causa alterações tais que fazem com que a pessoa seja menos feliz, mais triste. E sobre o que vocês falaram da depressão da adolescência, os adolescentes também passam, pois eles estão numa alteração hormonal, né? Eles começam a ter mudanças no corpo que são difíceis de lidar. A voz grossa, alma, como é que eu posso dizer? Os hormônios florescem. É isso. Transformações físicas. Né? Exato, que são difíceis mesmo para todo mundo é igual, não tem... Há também uma maturidade emocional, né? Os adolescentes, eles são muito maturos ainda. Às vezes sim, às vezes não. É verdade. E muito interessante essa sua intervenção, porque essas mudanças neuroquímicas, elas são uma espécie de achado muito recente da neurociência e dos nossos avanços tecnológicos mesmo, para aprender a lidar com os estados do cérebro e como é que isso influencia no nosso estado de alma, nosso estado de ser, nosso estado de espírito, nossa vontade de estar no mundo e de fazer as coisas, depende de, olha só que coisa louca, de um equilíbrio químico no nosso corpo. E aí, de repente, quando ele está desequilibrado, é a tal da depressão. E na adolescência, essa avalanche de hormônios novos e de mudanças corporais, de fato, tende a produzir um desconcerto, um desacerto. Ela é uma doença física, ela causa alterações do cérebro. E eu gostaria de falar também que as mulheres são mais propensas à depressão do que os homens durante a fase da menopausa. Por quê? Porque as flutuações hormonais, elas causam, de acordo com vários estudos, uma tendência de que ao dobro de casos de mulheres com depressão nesse tipo de situação do que os homens. Agora, quando não há menopausa e sem levar em conta essas flutuações hormonais, a incidência é a mesma, sabe? Os casos são mesmos. Por isso que a depressão é mais propensa em mulheres, por causa dos hormônios delas. Esses hormônios causam a maior leva de casos. É isso que eu gostaria de pontuar. Certo. Muito bom. Bem. Então, a intervenção de vocês vai ser um podcast conversando sobre esse assunto, é isso mesmo? Sim. Legal, bacana. Estamos na expectativa, no aguardo, mas eu acho que vocês já trabalharam muito, vocês têm uma desenvoltura aí com um trabalho que é muito interessante, o trabalho escrito de vocês está extremamente rico e produtivo, a gente vai aprendendo muita coisa com o trabalho de vocês. Eu estou aí esperando que o podcast siga a mesma linha, estou com altas expectativas de um material que vai ser muito enriquecedor para a escola e para o nosso processo aqui com o trabalho colaborativo. Jesus, dá para perceber que eles também estão trabalhando em equipe, né? A coisa está bem... Exato, conjuminada. muito alinhada, é todo mundo... mandando ver ali, estou achando um processo muito bonito. Aliás, vocês não falaram muito disso, querem tocar nesse assunto? Como tem sido o processo de pesquisa de vocês, o processo de amadurecimento da ideia? Lembro que vocês começaram com uma coisa e aí foi costurando e foi uma trajetória muito bonita também. Sim, então... Eu acho que sobre isso cada um tem uma opinião, né? Cada um tem uma
Então pode falar a sua opinião, então, tá tudo bem. É porque, assim, algumas pessoas conheciam já o tema depressão, outras conheciam pouco e foi aprendendo. Então, tipo, cada uma tem a sua opinião sobre isso. Cada uma tem algo para se falar sobre isso. Eu, por exemplo, já tratava um pouco sobre depressão, porque eu já vim... meu Deus do céu. Eu já fiz um trabalho sobre isso. Obrigada, Gabriel. Eu já fiz um trabalho sobre a depressão, mas eu acho que nesse TCA eu me aprofundei muito sobre esse caso, mais do que antes. Então, eu vim aprendendo muito mais sobre isso do que eu já sabia. Deu para entender, mais ou menos? Sim, deu super para entender. Quando a gente trabalha em grupo, a coisa melhora. A tendência é isso, um ir cobrando o outro. Então, eu vou falar. Então, a gente conversou com vocês, assim, que a gente estava tendo um probleminha no grupo com um dos integrantes. Continua com o mesmo problema. A gente continua com o mesmo problema, mas eu acho que a gente ficou mais junto, assim, por causa desse problema mesmo. Conseguiu trabalhar isso de uma forma positiva. Sim, isso. Que respondendo também o problema do Juscelino, uma pessoa do grupo estava com problemas familiares, assim, então a gente se aprofundou bastante nesse tema de depressão. Entendi. Eu tenho sentido muito isso mesmo do trabalho de vocês, quando vocês estão paulatinamente dominando o assunto e se envolvendo com o assunto de uma forma que tem trazido informações muito úteis e muito importantes. Gente linda, a gente já avançou bastante aqui no horário, já temos um vídeo enorme para fazer circular. Eu acho que ele vai aumentar a expectativa aí da comunidade toda, tanto dos professores, quanto dos pais, mães, os próprios colegas de vocês, para assistirem às intervenções. Então aqui já fica o convite. Na semana do dia 23, essa molecada aí vai estar falando de todos esses processos e num formato que a gente ainda vai decidir se vai ser live, se vai gravar, se vai disponibilizar depois. A gente está conversando sobre isso. Mas... eu acho que precisava ser, porque aí vocês se movimentam para fazer uma coisa bastante interessante. Mas é isso, muito obrigado pelas falas todas, pelas intervenções. Com a participação de todos. Todos, por favor, venham assistir essa molecada que está linda de ver e está ensinando muita coisa aí pra gente, dando uma show de bola. Estavam tão nervosos, saíram tão bem, né, Jesus? E arrebentaram. Né? Excelente. Tô nervosinhos e se arrebentaram. Imagina se não tivessem nervosos, como é que não ia ser? Exato. Parabéns para todo mundo. Eu acho que todo mundo foi muito bem. Muito obrigada. Os assuntos estão muito interessantes. É um processo, né? E eles estão construindo bem. Infelizmente a gente queria ter feito, acredito que a gente queria ter feito muito mais coisa, mas o tempo não favoreceu, mas estamos fazendo o máximo possível. Está excelente. Podem ainda ir construindo, né? Não estão impedidos de, né? Exato. E é isso, temos um trabalho aí pela frente ainda, mas vocês já estão arrasando, já estão estourando aí muito brilhante vocês. Certo, né, Jesus? Super sim. Então é isso, muito obrigado para quem assistiu, veio prestigiar os comentários todos, muito bonitinhos. E esperamos vocês na semana do dia 23, a molecada aí também trabalhando loucamente, e vamos nessa. Tá bom, gente. Fiquem com Deus. Obrigado. Pessoal, só um minutinho.